Desta aula, nosso objetivo é compreender a relevância da linguagem no desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes. A autora, de leitura, Souza, ela trabalha com 3 autores para a compreensão da linguagem e o desenvolvimento, que são Benjamin, Vygotsky e o Bakhtin. O que esses 3 autores eles têm em comum? Eles recuperam o valor da linguagem como expressão. A linguagem como expressão dos sentimentos, a linguagem da expressão do pensamento, das ideias. A linguagem como algo vivo e não a linguagem apenas para se apropriar das regras gramaticais, são necessárias, mas elas têm uma finalidade, que é aprender para podermos escrever textos criativos, termos a nossa atuação mais criativa. Então, para os outros, a crítica que eles fazem é que a linguagem ela foi transformada como um veículo só de informações, né, e de conhecimento, e foi abandonada essa ideia da dimensão expressiva da linguagem. E isso foi eliminado também a dimensão da imaginação. E a imaginação, ela é algo fundamental no desenvolvimento dos seres humanos, porque ela está na base da atividade criadora. Então, para Benjamin, houve um empobrecimento da experiência da imaginação. A imaginação é uma das formas de se chegar ao conhecimento. Imaginação, desejo, paixão estão relacionados e promovem a formação integral do ser humano entre o sensível e o racional. Então, a escola ela tem priorizado o desenvolvimento do racional e tem deixado de segundo plano o sensível. E no sensível estão contidos essas questões da imaginação, do desejo, que fazem parte do processo de aprendizagem do conhecimento. A imaginação ela tem um papel fundamental na aprendizagem e na construção do conhecimento pelo sujeito. A imaginação não é algo irreal, é a base de toda atividade criadora. Possibilita a criação artística, científica e técnica. A compreensão do papel da imaginação e da atividade criadora no homem, por uma teoria psicológica, só faz sentido quando compreendemos essa ação criadora mais como regra do que como uma exceção. E temos que ver que o homem ele cria, ou para o bem, ou para o mal. Então, na escola, nós temos que trabalhar com essa atividade criadora de uma forma ética e estética. Esse é o nosso papel. Na infância, a imaginação, a fantasia, não são atividades que podem ser caracterizadas apenas pelo prazer que proporcionam. Para a criança, o brinquedo preenche uma necessidade de atividade criadora, constituidora de regras de convívio com a realidade. Então, a criança, pelo brinquedo, pelo brincar, ela compreende como os valores da sociedade. E até aprendem, quando você coloca uma situação de brincadeira, de que os meninos e as meninas estão brincando de carrinho, ou estão brincando
com a boneca, que vão levar a boneca ao médico. Já está se formando aí um pai participativo presente que vai levar seu filho para o hospital e já vai compreender que essa não é a atividade só da mãe. Então, a brincadeira, né, desde muito cedo, é algo muito sério, porque ele aprende já as regras que estão estabelecidas na sociedade, e também pela brincadeira ele pode perceber como que os papéis podem ser diferentes entre homens e mulheres. A imaginação é uma experiência de linguagem. A linguagem, por exemplo, no brinquedo, significa necessidade de liberdade e de criação. A imaginação, impulsionada pelo desejo e pela paixão, mostra outra possibilidade de apreensão de coisas do mundo e da vida. E aqui nós vemos a linguagem, né, como a comunicação não verbal, né? Então, a comunicação não verbal, ela é quando não há palavras, mas ela existe. Então, quando são metáforas, imagens, símbolos, um silêncio é uma linguagem, gestos é uma linguagem, né? Um olhar diz muita coisa, um aperto de mão diz muita coisa, né? Comunica muita coisa. Então, são formas de comunicação que não ocorrem pelo meio da palavra. Às vezes estamos assistindo um filme e passa 3 cenas com imagens, mas nós compreendemos o que aquelas imagens quer nos dizer. E tudo isso ativa a nossa imaginação, ativa a nossa atividade criadora. E tem a comunicação verbal, que ocorre pelo meio da palavra. E toda palavra ela tem um significante e tem um significado. Significante é o som da palavra. E o significado é o que ela significa. E o que ela significa num determinado contexto, né? Porque nós também podemos ver que às vezes uma palavra dita num conceito, ela adquire um significado totalmente diferente. Então, nós temos que ter também este cuidado ao falar, né, ao dizer a palavra, em que contexto nós vamos dizer, porque o sentido pode ser modificado. E alguns exemplos, né, como bola e esfera. Então, elas têm imagens visuais semelhantes, mas o significante, o som, são diferentes. Bola, esfera. Sons totalmente diferentes, mas com imagens parecidas. Arma e armário. Os sons são parecidos, mas os significados dessas palavras são diferentes. Então, aqui, né, nós trabalhamos com a palavra, né, com a questão do conceito. E o conceito ele é formado pelo significado e pelo significante, né? Então, isso é importante no momento da aprendizagem, porque o instrumento de palavra, de trabalho do professor é a palavra. E às vezes nós podemos falar uma palavra que o aluno não tem o conceito daquela palavra, então fica muito difícil para ele compreender. Eu costumo sempre dar um exemplo da palavra fúcsia. Quem sabe o que é fúcsia, já, quando eu falei, né, o som fúcsia, já teve representado na sua imagem o que é fúcsia. Quem nunca ouviu falar a palavra fúcsia, não sabe do que a gente está falando, né? Teve o som fúcsia, mas não tem o significado da palavra fúcsia. Então, fica sem poder andar, né? E o que é fúcsia? É uma cor, né? Então, a gente vai... O conceito são as características, né? Então, fúcsia é uma cor. Qual é a cor? É uma cor, assim, entre maravilha, entre bordeaux, né? Então, ela tem uma cor bem clara,
né? Então, assim, quem conhece essa cor, sabe? Agora, quem não conhece ficou com a imagem do que foi dito vazio. Então, essa é a preocupação de quando o professor está trabalhando ao falar uma palavra, se o aluno tem o conceito dessa palavra, né? Se ele já tem a imagem do que é aquela palavra representada. Se não tem, precisa ser construído este conceito com ele. Palavra. A expressão em palavras marca a experiência do desenvolvimento da linguagem. A linguagem fornece o conceito e as formas de organização do real, que constituem a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. A palavra como instrumento da consciência. Para Vygotsky e para Bakhtin, é também um espaço de criação ideológica. É no fluxo da interação verbal que a palavra se transforma e ganha diferentes significados. Então, uma mesma palavra pode ter diferentes significados. Uma palavra que tinha um significado que era real, ela pode ser deturpada durante a história, né, da humanidade e virar algo pejorativo ou virar algo que seja ofensivo. Formação estética e ética. A linguagem promove uma formação estética e ética da realidade por meio da arte e da literatura. As artes e a literatura desenvolvem a sensibilidade, marcadas por questões da linguagem. Então, aqui tem uma questão de que é muito importante, que é a formação ética e estética dos alunos, que geralmente ela ocorre por meio da arte. Da literatura, da arte plástica, do teatro, do cinema, né? Então, levar diferentes linguagens para a sala de aula, né? Levar o cinema para a sala de aula, levar para a escola, levar o teatro para as escolas, a criação de literatura, né? De poemas. Isso é importante, né, para que se veja as diferentes formas da linguagem, que não só de copiar os textos para estudar para uma prova, mas que aquela linguagem, ela te possibilita a criação, né, a criação de uma poesia, a criação de uma peça para o teatro, a criação de uma peça para o cinema e o próprio contato com o teatro, com o cinema, com a música, né, com o concerto, com a música, vão aguçando a sensibilidade dos indivíduos e vão ativando aí a sua atividade criadora. E como foi dito para você, né, a questão do ser humano, ele cria. Ele cria tanto para o mal como ele cria para o bem. Então, na escola, nós vamos formar, quando nós formamos eticamente, nós estamos formando para que o aluno reflita e pense, né, nos seus atos, no que ele for fazer, que seja bom para ele e para o coletivo. Que ele reflita que um ato dele não... As consequências negativas não serão só para ele. Ele pode atingir muitas outras pessoas com um ato impensado dele, que às vezes você acredita, né? Quantos de nós, quando adolescentes, já não falamos para os nossos pais e nossas mães, né? Isso é problema meu. Não, não é. Nós não somos uma ilha. Se fizermos algo que é problemático, nós vamos, se der errado, nós vamos envolver muitas pessoas, né, naquele ato. Então, a formação ética, né, dentro da escola, ela tem esse objetivo de ensinar a pensar, de ensinar a questionar, de ensinar a fazer perguntas, né, e, sobretudo, de sermos éticos, de termos respeito, compromissos, seriedade, responsabilidade com os nossos atos.
E isso forma uma beleza, que é estética. Não é? Porque se há uma justiça entre as pessoas, se temos uma reflexão de que o nosso ato pode atingir de forma negativa várias pessoas, temos uma feiura. E se fizermos algo que pode atingir a mim e a todos de uma forma bela, temos aí uma estética da beleza. Então, essa formação ética e estética da linguagem, ela é importante dentro da escola para que nós façamos uma conciliação entre o que nos torna integrais, que é o sensível e o racional. Nós não somos só sensíveis e não somos só racionais. Nós somos a combinação do sensível e do racional. Então, não podemos ficar apenas enfatizando a questão racional dentro das escolas. Como disse o autor da primeira aula, o Husserl, quando algo fica em segundo plano, que fica no lugar do morto, o morto não fica no lugar do morto, ele ressurge. Ele aparece e pode assustar as pessoas. Então, mesmo que eu coloque o sensível no segundo plano, ele não fica no segundo plano, ele vai o tempo todo estar ressurgindo, porque ele faz parte da nossa natureza humana, ele faz parte das nossas características humanas. Nós temos desejos, temos sentimentos, temos emoções e também temos a capacidade de racionalizar, né, sobre isso e de criarmos algo que seja para o bem, para o nosso bem e para o bem coletivo. Então, essa é a importância, não é, da formação ética e estética e de trazer para dentro da escola, né, a arte, a literatura, como muitas escolas já estão fazendo, né? Havia um tempo, né, que o professor levava um filme para os alunos assistirem em sala de aula. Alguns professores diziam que o professor não queria dar aula, portanto, dava aquele filme. Mas não. Levar um filme para dentro da sala de aula para que os alunos assistam, você está trabalhando com a formação ética e estética dos sujeitos. E isso é muita coisa, porque você está trabalhando, alimentando a atividade criadora, a imaginação desses sujeitos e que a gente está ali questionando e pensando em algo que seja justo e que traga felicidade para todos e que a criatividade não seja utilizada para a destruição da humanidade, mas sim para a construção da humanidade. Por isso, então, que as artes e as literaturas são de fundamental importância na escola. É uma linguagem de formação ética e estética que tem como base a imaginação, e a imaginação tem como base a atividade criadora, que pensamos aqui na atividade criadora para o bem de todos e não para o mal de todos. É isso, então, que nós tratamos hoje sobre a importância da linguagem e no desenvolvimento educacional dos alunos dentro da escola. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.